A família Almeida parecia ser a definição de perfeição. Maria e Eduardo, ambos com carreiras de sucesso, viviam em uma casa espaçosa no coração de São Paulo, com seus 2 filhos, Lucas e Beatriz. A casa era acolhedora, com móveis de luxo e uma grande janela que dava vista para um jardim bem cuidado. Cada refeição era um evento, e o sorriso no rosto de todos escondia as tensões que se formavam aos poucos, mas com o tempo tornaram-se invisíveis para os outros. Maria sempre fora dona de casa exemplar, sempre impecável em sua aparência e preocupada com cada detalhe da vida familiar. Ela mantinha uma fachada de perfeição, mas por dentro, a insegurança estava sempre ali, aguardando um momento para explodir. Eduardo, o marido, passava longas horas no trabalho. Ou pelo menos era isso que ele dizia. Sua carreira no setor financeiro estava decolando, mas isso exigia cada vez mais de sua atenção. E a distância entre ele e Maria parecia aumentar a cada dia. Lucas, o filho mais velho, estava entrando na adolescência e começava a questionar o que via ao seu redor. Ele não acreditava que sua família fosse tão perfeita assim. A mãe estava cada vez mais distante. E o pai, sempre ausente, parecia não se importar. Beatriz, a filha caçula, embora ainda jovem, sentia que algo não estava certo, mas não sabia como expressar. Ela ainda confiava nas pessoas ao seu redor, mas uma sensação de desconforto começava a invadir seus pensamentos. Uma tarde, enquanto Maria estava sozinha em casa, ela foi surpreendida por uma ligação de sua amiga de longa data, Cláudia. As duas conversaram sobre a vida, e a conversa casual rapidamente se transformou em algo mais profundo. Cláudia revelou algo que Maria jamais imaginaria ouvir, e Eduardo estava se encontrando com outra mulher. Maria sentiu o mundo desabar. Ela não queria acreditar. Mas a voz de Cláudia tinha uma certeza que ela não podia ignorar. Você precisa ver com seus próprios olhos, Maria, disse Cláudia. Não quero que você sofra. Mas a verdade sempre vem à tona. Maria ficou em silêncio, o coração batendo acelerado. Ela não sabia o que fazer com essa informação. A casa perfeita, a vida perfeita, tudo estava prestes a ser destruído por um segredo que ninguém mais sabia. E naquele momento, Maria decidiu que não falaria nada com Eduardo. Ela iria investigar por conta própria. Os dias seguintes foram de um silêncio desconfortável em casa. Ela se fez de ignorante, mantendo o papel de esposa perfeita. Mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Naquela noite, depois que Eduardo saiu para mais uma reunião de trabalho, Maria seguiu-o discretamente. Ela dirigiu por várias ruas, até chegar a um restaurante chique no centro da cidade. Ela ficou na calçada, observando pela janela. E ali, no meio do restaurante, viu Eduardo. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado estava uma mulher muito mais jovem, rindo e conversando com ele de maneira íntima. Maria sentiu uma dor profunda, algo que ela jamais imaginou que experimentaria. Seu peito apertou, e suas mãos começaram a tremer. Mas ela não podia voltar para casa agora. Ela não podia confrontar Eduardo naquele momento. Não ainda. Ela precisava de tempo para processar tudo o que acabará de ver. Enquanto isso, em casa, Lucas notava a mudança no comportamento de sua mãe. Ela estava mais distante, mais silenciosa. E o clima dentro da casa começava a mudar. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas algo estava muito errado. Beatriz, por outro lado, se fechava em seu mundo. Ela não entendia a tensão que pairava no ar, mas sentia em sua alma que algo estava prestes a acontecer. Algo que iria mudar a vida de todos. Naquela noite, depois de sua descoberta, Maria voltou para casa. Mas não dormiu. Ficou acordada,
pensando nas palavras de Cláudia. Na cena que acabará de presenciar. O que ela faria com essa informação? Como poderia continuar vivendo sob o mesmo teto que Eduardo? Sabendo da traição dele? Ela sabia que o segredo de Eduardo estava prestes a ser revelado. Mas o que ela não sabia era que essa verdade teria um preço muito mais alto do que ela poderia imaginar. A manhã seguinte chegou de forma arrastada para Maria. Ela acordou. Mas não conseguiu sair da cama. Seus olhos estavam pesados. E a mente tumultuada. Olhou para o relógio. E o som do tic-tac parecia quase ensurdecedor. Eduardo já havia saído para o trabalho. Como sempre fazia. E a casa parecia mais vazia do que nunca. Ela ainda sentia o peso da noite anterior. O peso da traição. Maria levantou-se devagar e se dirigiu para a cozinha. Preparou o café da manhã. Sem realmente prestar atenção em nada. Era como se estivesse fora de si. Observando sua própria vida passar como um filme distante. O sorriso forçado que ela colocou ao servir o café para Lucas e Beatriz parecia mais falso do que nunca. Mas os filhos não perceberam. Ou talvez não quisessem perceber. Está tudo bem, mãe? Lucas perguntou. Com um olhar curioso. Mas também preocupado. Maria tentou sorrir. Mas a expressão em seu rosto dizia tudo. Sim. Meu filho. Só estou cansada. Disse. Tentando desviar a atenção. Mas Lucas não se convenceu. Ele sabia que algo não estava certo. O silêncio da casa. A tensão no ar, tudo estava fora de lugar. Depois que as crianças saíram para a escola, Maria ficou sozinha novamente. Ela caminhou pela casa, tocando as coisas com dedos trêmulos. Como se o simples ato de tocar os objetos a conectasse ao que restava de sua vida normal. Mas não havia normalidade ali. Tudo parecia desmoronar. Maria finalmente decidiu que não podia mais adiar. Ela pegou o telefone e ligou para Cláudia. Sua amiga fiel. Que fora quem lhe revelara a verdade. Cláudia atendeu logo. E o som da sua voz, apesar de tranquilizador, não fez Maria se sentir melhor. Ela sentia uma raiva crescente dentro de si. Uma raiva que não sabia como lidar. Maria. O que você vai fazer? Já pensou sobre o que eu te disse? Perguntou Cláudia. Eu não sei. Não sei o que fazer com isso. Eu vi com meus próprios olhos. Cláudia. Ele estava com outra mulher. Como pude não perceber antes? Maria respondeu. A voz quebrando de dor. Cláudia suspirou. Compreensiva. Maria. Você não é culpada por isso. Ele fez isso. Não você. Mas é hora de agir. Não adianta ficar esperando que ele vá se arrepender. Se você não fizer nada, vai viver nessa mentira para sempre. Maria sentiu o peso dessas palavras. Era como se alguém tivesse dado a ela permissão para finalmente encarar a realidade. Ela sabia que precisava tomar uma decisão. E essa decisão não era sobre o que Eduardo faria, mas sobre o que ela faria. Eu vou falar com ele. Eu não aguento mais viver assim. Maria disse. Sua voz agora mais firme, mas ainda carregada de dor. Naquele momento, ela sentiu um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza, medo e uma sensação estranha de liberdade. Como se o peso da mentira que ela carregava há tanto tempo estivesse finalmente começando a se dissipar. Ela não sabia como Eduardo reagiria. Mas algo dentro dela lhe dizia que aquela conversa mudaria tudo. Talvez fosse o fim do casamento deles. Ou talvez fosse o começo de algo novo. Mas de uma forma ou de outra, ela não poderia mais viver nessa mentira. Quando Eduardo chegou em casa naquela noite, Maria já o esperava. A casa estava silenciosa. Sem a música suave que costumava tocar enquanto ela preparava o jantar. Ele percebeu imediatamente que algo estava errado. Oi.
Amor. Como foi o dia? Ele perguntou, tentando esconder a apreensão em sua voz. Maria não respondeu imediatamente. Ela o observou por um momento, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Mas, no fundo, ela sabia que não havia palavras certas. O que ela precisava era de ação. Ela não queria mais esconder a dor que ele havia causado. Eduardo. Eu sei sobre a outra mulher. Maria disse, com uma calma surpreendente em sua voz. O ar parecia congelar ao redor deles. Eduardo ficou paralisado, como se tivesse sido atingido por um raio. Seus olhos se arregalaram. E ele abriu a boca para dizer algo. Mas não saiu palavra alguma. Ele sabia que ela não estava brincando. E a vergonha tomou conta dele. Você seguiu-me? Ele finalmente perguntou. A voz trêmula. Eu o vi com meus próprios olhos. Eduardo. Eu não sou cega. Nem idiota. Como você pôde fazer isso comigo? Maria respondeu. Seu tom ainda calmo. Mas o sofrimento evidente. Ele tentou se justificar. Mas as palavras dele pareciam vazias. Ele disse que nunca teve a intenção de magoá-la. Que se envolveu com aquela mulher por estar passando por um momento difícil. Mas Maria não queria ouvir mais desculpas. Ela não acreditava mais nele. Você mentiu para mim. Para nossos filhos. E isso, Eduardo, é imperdoável. Maria disse. Sua voz agora mais firme. Ele parecia derrotado. Mas Maria sabia que ela não tinha mais tempo para se importar com as desculpas dele. A verdade estava ali. Clara e dolorosa. E não havia como voltar atrás. Naquela noite, Maria tomou uma decisão. Ela não sabia qual seria o futuro. Mas sabia que o segredo, a mentira que havia se instalado em sua vida, não poderia mais dominar sua existência. Ela estava pronta para enfrentar a verdade. Qualquer que fosse o preço. Na manhã seguinte, o silêncio era pesado. Eduardo havia saído cedo para o trabalho. Mas Maria ainda não conseguia processar tudo o que havia acontecido na noite anterior. As palavras que trocaram estavam gravadas em sua mente. E o olhar derrotado de Eduardo não a deixava. Ela sabia que a conversa deles não resolvera nada. Apenas colocou as coisas no lugar. Mas ainda não havia um caminho claro diante dela. Maria tentou se distrair. Organizou a casa. Fez a cama. Preparou o café. Mas tudo parecia vazio. Até mesmo o sorriso forçado que ela oferecia aos filhos parecia desconectado. Lucas. Mais uma vez. Notou sua mãe distante e inquieta. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas sentia que ela estava carregando algo pesado. Mãe. Você está bem? Lucas perguntou, interrompendo o silêncio no café da manhã. Maria sorriu com tristeza. Um sorriso que não alcançava seus olhos. Sim. Querido. Só estou cansada. Mas vou ficar bem. Ele a observou com atenção, como se tentasse entender. Mas logo seguiu para a escola, deixando Maria sozinha com seus pensamentos. Beatriz, por sua vez, estava tão mergulhada em suas próprias preocupações adolescentes que não parecia notar a tensão no ar. Com a casa vazia, Maria teve tempo para refletir. Ela havia feito a escolha de confrontar Eduardo. Mas agora, com a verdade exposta, ela se via diante de uma encruzilhada. O que fazer a seguir? O que seria melhor para ela? Para seus filhos? E até para Eduardo? As perguntas eram incessantes. E as respostas pareciam se esconder nas sombras. A dor que ela sentia não vinha só da traição, mas também do fato de que ela estava perdendo algo que ela tinha tentado manter por tantos anos. Ela não sabia mais quem era no casamento de Eduardo. Ela tinha se perdido em tentar ser a esposa perfeita, a mãe exemplar,
E agora tudo parecia uma farsa. Ela sentia uma mistura de raiva e tristeza. Uma sensação que a consumia. Mas também a fazia querer seguir em frente. Maria decidiu que precisava de ajuda. Não queria lidar com isso sozinha. Pegou o telefone e ligou para Cláudia. Sua amiga de longa data. Que sempre estivera ao seu lado. Cláudia era a única que Maria sabia que não a julgaria. Cláudia. Eu preciso falar com você. Não sei o que fazer agora. Maria disse. Sua voz carregada de angústia. Cláudia ouviu com atenção. Sem pressa de interromper. Sabia que o que Maria estava vivendo não era algo simples. A decisão de continuar com o casamento ou não era difícil. Mas ela sabia que Maria precisava encontrar a resposta dentro de si mesma. Maria. Você já pensou no que você quer para a sua vida daqui para frente? Não é sobre o que Eduardo merece ou não. É sobre o que você merece. Disse Cláudia com suavidade. As palavras de Cláudia penetraram fundo. Maria sabia que havia perdido muito tempo tentando agradar aos outros. Tentando sustentar uma imagem de perfeição. Mas agora ela precisava ser honesta consigo mesma. Ela não queria mais viver em uma mentira. O casamento deles já estava deteriorado muito antes da traição. A traição foi só o estupim. Naquela noite, quando Eduardo voltou para casa, Maria o recebeu na porta com uma calma surpreendente. Ele olhou para ela. Mas não falou nada. O silêncio entre eles parecia mais ensurdecedor do que qualquer palavra. Ele sabia que não havia mais o que dizer. Que o que estava feito não podia ser desfeito. Eduardo. Precisamos conversar. Eu não posso mais viver assim. Não posso viver com a dúvida. Com a mentira. Com a dor. Disse Maria. Sua voz firme. Mas ainda cheia de tristeza. Eduardo. Mais uma vez. Tentou se justificar. Mas Maria já não estava mais disposta a ouvir desculpas vazias. Ela havia tomado sua decisão. Não era apenas sobre ele ou a traição. Mas sobre a necessidade de se reconectar com si mesma. De resgatar a dignidade que ela sentia ter perdido ao longo dos anos. Eu não posso mais viver em um relacionamento que não é genuíno. Não posso mais fingir que está tudo bem quando, na verdade, está quebrado. Disse Maria. As palavras saindo com mais clareza. Ele ficou em silêncio. Sabendo que não tinha mais argumentos. Ele havia falhado. Mas algo dentro dele também se despedaçava. Ele ainda amava. Mas sabia que o que ele fizera não tinha mais solução. Não podia mais consertar as coisas. Nem sequer pedir perdão. Pois as palavras pareciam pequenas diante do estrago. Maria se virou para sair da sala. Mas Eduardo a chamou. Maria. O que vai ser de nós agora? Ela olhou para ele. O olhar vazio de tudo o que já foi. E respondeu com uma firmeza que ela não sabia que possuía. Eu não sei. Eduardo. Só sei que, a partir de agora, minha vida será diferente. Eu preciso me encontrar de novo. Ela foi até o quarto e fechou a porta. Deixando Eduardo ali. Parado. Sozinho com seus próprios pensamentos. Maria não sabia qual seria o futuro deles. Mas uma coisa era clara. Ela não poderia mais viver no passado. Ela precisava de liberdade para se redescobrir. Para encontrar sua própria felicidade. Longe da dor e da mentira. E, assim, ela decidiu que começaria sua jornada de autoconhecimento e cura. O que o futuro reservava. Ela não sabia. Mas estava pronta para encarar o que quer que fosse. Afinal, o primeiro passo para a cura era, finalmente, enfrentar a verdade. Maria acordou cedo naquela manhã. Como de costume. Mas algo estava diferente. O ar parecia mais fresco. Mais leve. E até o som da cidade parecia menos pesado. Havia uma sensação de liberdade em seu peito.
Mas também uma dor que não poderia ser ignorada. Ela sabia que a decisão que tomara na noite anterior era o primeiro passo de uma jornada difícil, mas necessária. Agora, diante de si, havia um caminho cheio de incertezas. Eduardo havia ficado em silêncio durante toda a noite, evitando confrontá-la. Ele sabia que qualquer tentativa de reconciliação parecia fútil. E o remorso que o consumia não era algo que ele pudesse compartilhar de imediato. Maria sabia disso. E também sabia que a separação, embora inevitável, não seria simples. Não para ele, nem para ela. E muito menos para os filhos. Lucas e Beatriz começariam a perceber a distância entre os pais. Mas Maria precisava manter sua firmeza. Ela não sabia exatamente como as coisas iriam se desenrolar, mas sentia a necessidade de falar com os filhos. Não queria que eles descobrissem a verdade através de outras pessoas. Eles eram jovens, mas já estavam crescendo, percebendo mais do que imaginavam. Maria os amava demais para continuar escondendo a dor que a corroía. Naquela tarde, ela os chamou para uma conversa em sua sala de estar. O ambiente estava tranquilo, mas a tensão era palpável. Lucas, sempre atento, olhou para Maria com uma expressão séria, já sentindo que algo estava acontecendo. Beatriz, mais inocente, parecia animada, sem perceber a gravidade do momento. Lucas, Beatriz, preciso falar com vocês sobre algo importante. Maria começou. Sua voz firme, mas com um toque de vulnerabilidade. O olhar de Lucas se aprofundou, enquanto Beatriz inclinava a cabeça, sentindo que a conversa não seria simples. Maria respirou fundo e continuou, sabendo que suas palavras marcariam um ponto de virada em suas vidas. Eu e o seu pai estamos passando por uma fase difícil. O que temos vivido não é mais saudável. E eu tomei a decisão de seguir em frente. Sozinha. Ela fez uma pausa, observando as reações de seus filhos. Beatriz parecia confusa. E Lucas olhava para ela, tentando processar o que acabará de ouvir. Mãe, isso quer dizer que vocês vão se separar? Lucas perguntou. A dor clara em seus olhos. Ele sempre admirou o amor dos pais, mesmo que tivesse percebido as falhas ao longo do tempo. A imagem de uma família unida estava se desintegrando diante dele. E isso o deixava perdido. Sim. Lucas. Vai ser difícil. Mas eu acredito que é o melhor para todos nós. Maria respondeu, tentando manter a calma, mas sentindo uma lágrima escapar do canto dos seus olhos. Ela olhou para Beatriz, que estava quieta, e então se aproximou dela, acariciando sua cabeça. Eu sei que isso é difícil para você também, Beatriz. Mas vocês vão ter o apoio da mãe. Eu vou sempre estar aqui para vocês. Beatriz não compreendia totalmente, mas sentia a tristeza de sua mãe. Mãe, eu não quero que a gente se separe, disse. A voz baixa e frágil. Ela estava mais assustada com a mudança do que com qualquer outra coisa. Mas não sabia como expressar o que sentia. Maria abraçou a filha, sentindo a fragilidade do momento. Ela sabia que a dor não era só dela, mas de todos na casa. Os filhos teriam que lidar com essa transformação da maneira deles. E isso a dilacerava. Mas ela não podia mais continuar vivendo na mentira. Não podia mais ser a esposa perfeita para um homem que não era mais o mesmo. A vida dele seria diferente agora. Mas, ao menos, seria verdadeira. No dia seguinte, Maria decidiu buscar ajuda profissional. Ela sabia que a separação não era um processo simples, e que o apoio de um terapeuta poderia ajudar todos a lidar com a situação. Lucas e Beatriz não haviam falado muito sobre a conversa, mas Maria sabia que eles estavam processando tudo internamente. Ela precisaria ser paciente.
tanto consigo mesma quanto com eles. Enquanto isso, Eduardo ainda estava em casa. Mas o silêncio entre eles era pesado. Ele sabia que a decisão de Maria era definitiva. E ele não poderia fazer nada para mudar o que havia acontecido. A traição que ele cometera. A mentira que ele construiu. Destruíra tudo. E ele, agora, estava perdido em um mar de arrependimento. Maria não se importava mais com as palavras dele. Ela sabia que ele poderia pedir desculpas o quanto quisesse. Mas o que importava agora era a reconstrução de sua própria vida. Ela já não era mais a mulher que aceitava passivamente os erros dele. Ela era uma mulher que tomava as rédeas de sua vida. Que buscava a paz que tanto merecia. No fim daquela tarde, quando o sol começava a se pôr, Maria saiu para uma caminhada sozinha. Ela sentiu o vento em seu rosto e o peso do mundo começar a aliviar um pouco. Cada passo que dava era uma afirmação de sua própria força. Uma pequena vitória sobre o medo e a dor. Ela ainda não sabia como as coisas iriam se resolver. Mas naquele momento, ela sabia que, finalmente, estava no controle de sua vida. Quando ela voltou para casa, encontrou Eduardo ainda sentado na sala, perdido em seus próprios pensamentos. Eles trocaram um olhar breve. Mas Maria não disse nada. Ela não precisava mais justificar suas decisões. Ela sabia que estava fazendo o certo. Para ela. Para os filhos. Para sua própria sanidade. A noite chegou. E a casa ainda estava silenciosa. Mas Maria sabia que a jornada estava apenas começando. O que viria a seguir era incerto. Mas ela estava pronta para encarar o que quer que fosse. Afinal, ela não era mais aquela mulher que se escondia atrás das portas fechadas. Ela era alguém que estava começando a se libertar. Alguém que começaria a escrever um novo capítulo para si mesma. O dia seguinte amanheceu claro. Mas para Maria, a luz do sol parecia não ser suficiente para dissipar a escuridão que ainda pairava sobre ela. A decisão de se separar de Eduardo não fora fácil. Mas ela sabia que estava no caminho certo. Porém, as dúvidas começaram a assombrá-la. A cada momento. Como se a solidão e o medo de seguir em frente sem ele fossem mais pesados do que ela imaginava. A casa, que sempre foi um lar, agora parecia vazia. Não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. A ausência de Eduardo, embora ele estivesse ali fisicamente, tornava tudo ainda mais difícil. Ela sabia que estava fazendo o melhor para sua saúde emocional e para o bem-estar dos filhos. Mas a culpa teimava em aparecer. Ela se perguntava se estava fazendo a coisa certa. E se, no futuro, Lucas e Beatriz olhassem para ela e vissem a separação como uma falha? E se ela fosse julgada pela sua decisão? Por amigos e pela sociedade? Mas ela também sabia que essa culpa não era justa. Não era ela quem havia quebrado o compromisso. Não era ela quem tinha traído. Era Eduardo. E ele já havia tomado o controle do próprio destino ao cometer o erro irreparável. Naquela manhã, Maria sentou-se com os filhos para conversar sobre o próximo passo. Ela sabia que precisava ser clara com eles sobre os próximos dias. Sobre como seria a transição. Mas também sabia que o futuro deles agora dependia de sua capacidade de se manter forte e unida. Eu sei que as coisas não estão fáceis para vocês. E eu sinto muito por isso. Sei que vocês não pediram por essa mudança. Mas eu prometo que vou fazer tudo o que puder para que nossa família se mantenha unida. Mesmo que de uma forma diferente. Eu e seu pai decidimos seguir caminhos separados. Mas isso não significa que ele deixou de ser pai de vocês. Ou que vocês não são amados. Maria começou, tentando controlar a emoção em sua voz. Lucas a olhou com olhos atentos. Mas parecia mais calmo do que ela imaginava. Ele sempre fora mais racional, mas seus olhos revelavam uma dor profunda. Beatriz, por outro lado, estava perdida em seus próprios pensamentos. Ela ainda não compreendia completamente o que estava acontecendo.
Mas sentia a tensão no ar, sentia o sofrimento da mãe. Mãe, você vai ficar bem? Lucas perguntou. Sua voz cheia de preocupação. Eu sei que você está fazendo isso porque é o melhor. Mas e você? Você vai ficar bem com tudo isso? Maria suspirou profundamente, tocando os cabelos de Lucas com ternura. Eu vou ficar bem. Filho. Eu estou tomando as rédeas da minha vida. E vou me fortalecer para que vocês também possam se fortalecer. Eu vou passar por isso. Mas com o tempo, vai ser melhor. Para mim. Para vocês. E até para o seu pai. Beatriz levantou a cabeça e, com um olhar triste, disse: Eu não quero perder o papai. Ele é meu pai e eu amo ele. Mas também amo você. Mãe. Maria olhou para sua filha, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu sei. Querida. E isso não vai mudar. O amor que vocês sentem por ele e por mim. Nada pode tirar isso de vocês. Não importa onde ele esteja ou o que aconteça. Ele sempre será seu pai. E eu sempre estarei aqui para vocês. O tempo passava. E a sensação de culpa não ia embora. Mas Maria tentava se distrair com atividades que a ajudassem a manter o foco. Ela começava a buscar terapia individual para lidar com seus próprios sentimentos de perda e dor. Queria ser mais forte para os filhos. Queria ser mais forte para ela mesma. Mas ainda havia algo que não a deixava em paz. Eduardo. Ele estava presente em todos os momentos da sua vida. Em cada canto da casa. E mesmo que ela tivesse tomado a decisão de se separar, ele ainda fazia parte da sua história. Nos dias seguintes, Eduardo tentava se aproximar de Maria. Mas ela sabia que qualquer tentativa de reconciliação era em vão. Ele a procurava para pedir desculpas, para explicar-se. Mas as palavras já não tinham o mesmo peso. Maria não queria mais ouvir o que ele tinha a dizer. Ela não queria mais estar no papel de mulher que perdoa e esquece. Pois sabia que o perdão não significava mais que sua dor fosse apagada. Ele havia quebrado a confiança dela. E isso não se resolvia com palavras. Em uma noite, quando tudo parecia estar em calma, Maria teve uma conversa difícil com ele. Eles estavam na sala de estar. O silêncio entre eles sendo mais profundo do que qualquer palavra. Eu sei que fiz uma coisa horrível. Maria. Eduardo disse, com a voz embargada. Eu sei que não há desculpas para o que fiz. Mas quero que você saiba que eu amo você. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu me arrependi profundamente. Maria olhou nos olhos. Sem nenhuma raiva. Apenas uma dor profunda que ela mal conseguia processar. Eu também ainda te amo. Eduardo. Mas o que você fez não pode ser apagado. Eu não posso mais viver na ilusão de um casamento perfeito. Quando ele já está quebrado há muito tempo. Eu mereço ser feliz de novo. E mereço viver sem medo da traição. Essa é a minha escolha. E você precisa respeitar isso. Eduardo não soube o que responder. Ele a olhou com tristeza, sabendo que ele já havia perdido tudo. Maria, por sua vez, sentiu uma sensação de alívio ao dizer aquelas palavras. Ela não o odiava. Ela não queria mais viver no passado. Ela queria se libertar. Para poder seguir em frente com seus filhos. Para construir uma nova vida. Depois daquela noite, as coisas não melhoraram de imediato. Mas Maria sabia que a mudança estava acontecendo dentro dela. Ela estava se reconectando com sua própria força. Com sua própria identidade. E embora o caminho à frente fosse difícil, ela estava mais pronta do que nunca para enfrentá-lo. Ela não precisava mais de aprovação de ninguém. Ela tinha, finalmente, se libertado. O capítulo da dor estava se fechando. E Maria sabia que um novo capítulo estava prestes a começar. E dessa vez, ela seria a protagonista da sua própria história.
Maria começou a perceber que, após meses de sofrimento e incerteza, havia um novo tipo de calma tomando conta de sua vida. A decisão de se separar de Eduardo não a deixará sem dúvidas. Mas ela sentia, pela primeira vez em muito tempo, que havia feito a escolha certa. A casa ainda estava repleta de lembranças do passado. Mas as cicatrizes estavam começando a sarar. E a dor, embora ainda presente, estava perdendo sua intensidade. O tempo começou a passar mais rapidamente. As semanas que se seguiram à conversa com Eduardo foram de intensas mudanças. Maria sabia que, embora a separação fosse uma grande transição, ela não estava sozinha. Seus filhos estavam com ela. E ela tinha se esforçado para criar um ambiente de apoio e compreensão em casa. No entanto, nem tudo estava resolvido. A solidão, de alguma forma, ainda batia à porta de vez em quando. Especialmente durante a noite. Quando ela se pegava refletindo sobre o que teria sido se as coisas tivessem dado certo. Mas Maria estava aprendendo a se dar permissão para viver. Ela se dedicava ao trabalho. Buscava terapia. Fazia as pazes com a solidão e, aos poucos, recuperava o prazer de se cuidar novamente. Ela começava a se reconectar com sua própria identidade. A mulher que era antes de ser esposa e mãe. Seus passos estavam mais firmes. Suas decisões mais claras. Ela sabia que sua vida ainda estava em construção. Mas a direção estava mais definida. Uma tarde, Maria decidiu se dar um presente. Uma viagem sozinha para a praia. Uma pausa para respirar. Para ser apenas ela mesma. Sem as responsabilidades de mãe ou esposa. Ela precisava desse tempo para curar suas feridas e redescobrir sua liberdade. Antes da viagem, ela conversou com os filhos e, embora sentisse um aperto no peito por deixá-los sozinhos por alguns dias, sabia que era importante para ela ter esse momento de reflexão. Ao chegar na praia, Maria se sentiu imediatamente em paz. A brisa suave do mar e o som das ondas quebrando na areia eram como uma melodia que a convidava a relaxar. Durante a viagem, ela não fez nada além de se permitir ser. Ela caminhou pela areia. Leu. Sentou-se sob o sol e meditou. Pela primeira vez, ela conseguiu se concentrar apenas em seu bem-estar, sem se preocupar com as expectativas dos outros ou com o que aconteceria no futuro. Durante esses dias sozinha, Maria teve várias epifanias. Ela percebeu que não podia mais se esconder atrás das sombras de um casamento falido. Ela tinha que ser a protagonista de sua própria vida. Como sempre deveria ter sido. Ela precisava assumir a responsabilidade por sua felicidade e buscar a plenitude em tudo o que fosse possível. Ela entendeu que a felicidade não estava em esperar que as coisas se resolvessem sozinhas, mas em criar um espaço para a cura e para as novas possibilidades. Foi nesse ambiente tranquilo e isolado que Maria começou a refletir sobre o que desejava para o futuro. Ela pensou sobre o tipo de vida que queria construir para si mesma e o que isso significava para os filhos. Ela imaginava um futuro onde a dor da separação fosse transformada em força. Onde ela fosse capaz de dar aos filhos o exemplo de resiliência e coragem. Maria não sabia o que o futuro traria. Mas ela sabia que, agora, ela era dona do seu destino. No último dia de sua viagem, enquanto caminhava à beira-mar, ela encontrou um homem que estava sentado sozinho, olhando o horizonte. Eles trocaram um olhar breve. Mas algo nas palavras dele a fez pensar profundamente. Ele falou sobre sua própria jornada de transformação e como, após muitas perdas, ele havia aprendido a viver de novo. As palavras dele tocavam a alma de Maria. E ela se sentiu compreendida. Como se aquele encontro fosse uma mensagem para ela de que tudo bem sentir-se perdida às vezes, mas que o recomeço estava ao alcance. Voltando para casa, Maria sentiu uma sensação renovada de otimismo. Ela sabia que o processo de reconstrução da sua vida não seria rápido nem fácil. Mas ela não tinha mais medo da dor que estava por vir. Ela estava disposta a enfrentá-la e seguir em frente. Ela sabia que poderia reconstruir sua felicidade.
passo a passo. E isso era mais do que suficiente. De volta à sua rotina, Maria voltou a dedicar-se aos filhos, ao trabalho e também a novas atividades que a faziam sentir-se mais viva. Ela se inscreveu em um curso de arte. Algo que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. A cada pincelada, a cada novo projeto, ela sentia que estava dando a si mesma uma nova oportunidade de florescer. E, aos poucos, a mulher que ela havia sido, com medo e dúvidas, estava se tornando mais forte e mais autêntica. Eduardo ainda estava presente em sua vida, de maneira distante. Ele se esforçava para ser um bom pai para os filhos. E Maria, embora ainda sentisse raiva e tristeza pela traição, sabia que precisava deixar o passado para trás. Para ela, o perdão não significava reatar, mas sim libertar-se da dor que o erro dele havia causado. Maria estava se reconstruindo, não em busca de um novo amor ou uma nova vida idealizada, mas em busca da paz interna e da felicidade genuína que só ela poderia dar a si mesma. Ela não tinha todas as respostas, mas o simples fato de estar vivendo novamente, com coragem e autenticidade, era uma vitória. O sol se punha no horizonte, e Maria olhou pela janela, com um sorriso tranquilo no rosto. O recomeço estava em curso, e ela estava pronta para o que quer que o futuro trouxesse. Maria sentia que estava finalmente avançando em sua jornada. As feridas estavam cicatrizando aos poucos. E sua vida, embora ainda em construção, estava tomando formas mais sólidas. Seus dias estavam ocupados com o trabalho, os filhos, o curso de arte, acima de tudo, com o cuidado de si mesma. Ela estava aprendendo a se valorizar novamente, a ver a beleza nas pequenas coisas e a se permitir a felicidade, sem culpa. Mas o passado, como sempre, estava pronto para fazer uma visita inesperada. Em uma tarde qualquer, enquanto Maria estava em casa, organizando alguns papéis e respondendo a e-mails, o telefone tocou. O número na tela era familiar, mas ela hesitou por um momento antes de atender. Era Eduardo. Maria. Eu preciso falar com você. A voz dele soou do outro lado da linha, mais suave do que o habitual. Tem algo importante que preciso te dizer. Podemos nos encontrar? Maria suspirou fundo. Por mais que ela tivesse se libertado de Eduardo emocionalmente, ainda sentia uma tensão sempre que ele a procurava. Ela sabia que o passado deles não estava totalmente resolvido, que ainda havia assuntos pendentes. Mas o que Eduardo queria agora? Ele não havia mais espaço na vida dela. Ou pelo menos era isso que ela acreditava. Ok. Eduardo. Vamos nos encontrar. Mas não será fácil. Maria respondeu. Sua voz firme, mas com uma ponta de dúvida. Ela não sabia o que esperar, mas sabia que era uma oportunidade de confrontar o que restava entre eles. Eles combinaram de se encontrar no café que costumavam frequentar. Um lugar que, no passado, era onde compartilham momentos felizes e tranquilos. Ao chegar, Maria se sentou à mesa, com as mãos firmes sobre a xícara de café quente, sentindo a tensão aumentar à medida que os minutos passavam. Eduardo chegou um pouco depois, seu rosto mais cansado do que o usual. Ele parecia nervoso, como se estivesse carregando algo pesado, algo que ainda não havia compartilhado. Quando ele se sentou, Maria olhou por um momento e sentiu uma mistura de raiva, tristeza e uma curiosidade desconfortável. Ela sabia que este poderia ser o último capítulo de uma história que já estava no passado. Mas ela não estava mais apegada a ele. Ela sabia que precisava se proteger. Maria. Eu sei que te machuquei de uma forma irreparável. Sei que não há nada que eu possa dizer que mude o que aconteceu. Mas quero que você saiba que eu me arrependo profundamente. Eduardo começou.
A voz trêmula. Como se tentasse encontrar as palavras certas. Maria o observava. Sem dizer nada por um momento. As lembranças do que ele fizera ainda estavam frescas em sua mente. Mas algo dentro dela sabia que esse encontro não era para reavivar a dor, mas para encontrar um ponto final. Ela estava mais forte agora. Eu já sabia que você se arrependia, Eduardo. Mas o que você não sabe é que eu também precisei me perdoar por ter ficado tanto tempo em uma relação que já não me fazia bem. Eu passei anos tentando salvar um casamento que você destruiu. Eu me perdi nesse processo. E agora estou tentando me encontrar novamente. Disse Maria. Com uma sinceridade que a surpreendeu. Ele a olhou. Com uma expressão de dor. Eu sei. Maria. E eu estou profundamente arrependido. Eu errei. E te magoei. Mas eu queria que soubesse que, mesmo após tudo isso, eu ainda me importo com você. Maria sentiu um aperto no coração. Mas a raiva que ela sentia por Eduardo agora era diferente. Era uma raiva curada. Uma raiva que já não tinha poder sobre ela. Ela se deu conta de que não precisava mais da aprovação dele. Não precisava mais viver em função do que ele achava ou queria. Eu sei que você ainda se importa, Eduardo. Mas agora é tarde demais para nós dois. Eu te perdoo. Mas o perdão não significa que devemos voltar atrás. O perdão é para mim. Para que eu possa seguir em frente sem carregar esse peso. Você também merece encontrar sua paz. E eu espero que isso aconteça para você. Mas nossa história terminou. Maria olhou nos olhos dele. E pela primeira vez, sentiu uma paz profunda ao dizer isso. O silêncio tomou conta da mesa por alguns segundos. E Maria viu os olhos de Eduardo se encherem de lágrimas. Mas não era a dor de uma despedida que ela sentia por ele, era a tristeza pela pessoa que ele tinha sido e pela pessoa que ele teria que se tornar para redimir a si mesmo. Ela sabia que ele também estava em sua jornada. Mas essa jornada não a incluía mais. Eduardo respirou fundo. Eu entendo. E agradeço por sua honestidade. Eu não esperava que as coisas voltassem a ser como antes. Mas, Maria, eu realmente sinto muito. E sou grato. De alguma forma. Por você me dar a chance de pedir desculpas pessoalmente. Eu também sou grata. Eduardo. Por você ter me dado uma oportunidade de me libertar completamente. E por me permitir seguir em frente sem remorso ou raiva. Eu só espero que você também encontre sua paz. Nós dois merecemos isso. Eles se despediram de forma breve. Sem grandes palavras. Sem promessas de que tudo estaria bem. A verdade era que nada seria como antes. E Maria sabia que o encontro com Eduardo era uma forma de concluir aquele capítulo de sua vida. Ele ainda fazia parte de sua história. Mas agora ela tinha um controle total sobre seu próprio futuro. Ela estava pronta para seguir sozinha. Para encontrar seu caminho e reconstruir sua felicidade. Quando Maria voltou para casa, sentiu que um peso havia sido tirado de seus ombros. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava. Mas sabia que ela estava em paz consigo mesma. O que importava agora era que ela estava livre. Livre para escrever uma nova história. Livre para ser a mulher que sempre foi. Sem amarras. Sem arrependimentos. E, enquanto olhava para o horizonte, Maria sabia que, finalmente, estava pronta para começar de novo. Maria acordou naquela manhã com uma sensação de renovação. O encontro com Eduardo, embora doloroso, a havia libertado de algo que ela nem sabia que ainda carregava. Não era mais a mulher que se escondia nas sombras do passado, agora. Ela estava sendo moldada pela luz do presente. O processo de cura estava completo. Ou ao menos, ela sentia que estava finalmente pronta para dar os próximos passos. Ela se levantou e olhou pela janela de seu quarto. O sol estava brilhando. O céu estava claro. E o dia se desenhava promissor. Ela respirou fundo e sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava.
Maria sabia que o caminho à frente não seria isento de desafios. Mas, pela primeira vez, ela se sentia preparada para enfrentá-los. Enquanto se preparava para o dia, ela pensava em todas as coisas que agora queria para sua vida. O mais importante era que ela estava fazendo as escolhas por si mesma, sem se preocupar em agradar aos outros ou em atender às expectativas que ela mesma havia criado ao longo dos anos. Seu trabalho, seu relacionamento com os filhos, seus novos projetos pessoais estavam em equilíbrio. Ela sentia que estava construindo algo sólido e autêntico. No trabalho, ela recebeu elogios pelo seu comprometimento e pela qualidade de seus projetos. A autoconfiança que havia desenvolvido nas últimas semanas refletia em tudo o que fazia. Maria percebeu que, quando se permite ser quem realmente é, as portas se abrem. E o mundo ao seu redor se ajusta de forma surpreendente. Ela nunca imaginou que um simples ato de autocuidado e autoconhecimento poderia mudar tanto sua vida. Nas semanas seguintes, Maria se dedicou ao seu curso de arte. As telas e pincéis se tornaram sua terapia. Ela estava criando algo de novo. Algo só seu. Era como se, a cada pincelada, ela estivesse se libertando de algo do passado. Suas obras começaram a refletir sua jornada, suas emoções e, mais importante, sua recuperação. Ela começou a considerar a ideia de expor suas obras em uma galeria local. Algo que ela sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Agora, ela sentia que estava pronta. No entanto, o maior desafio que ela ainda enfrentava era como equilibrar sua vida como mãe. Lucas e Beatriz estavam crescendo. E Maria queria ser a mãe que eles precisavam. Ela sabia que a separação havia sido difícil para eles. Mas também sentia que, ao se fortalecer, estava dando o exemplo de como superar as dificuldades da vida. Ela estava sempre atenta às suas necessidades, às suas preocupações e, acima de tudo, ao seu bem-estar emocional. Uma tarde, enquanto Maria conversava com Lucas sobre suas metas para o futuro, ele lhe fez uma pergunta inesperada. Mãe, você acha que vai encontrar alguém de novo? Alguém para compartilhar sua vida? Maria sorriu suavemente, olhando nos olhos do filho. Ela sabia que Lucas estava preocupado com ela. Talvez até com medo de que sua felicidade dependesse de outra pessoa. Ela o abraçou e disse: Lucas, eu não sei o que o futuro vai trazer. Mas o mais importante é que, antes de qualquer coisa, eu estou bem comigo mesma. Eu aprendi que a felicidade vem de dentro. Se eu encontrar alguém, será porque esse alguém acrescentará algo positivo à minha vida. Mas, por agora, estou focada em ser feliz sozinha, com vocês, e me dedicar ao que me faz bem. Isso já é o suficiente para mim. Lucas, embora ainda um pouco confuso, sorriu. Ele sabia que sua mãe estava em paz. E isso era o que mais importava. Beatriz, por outro lado, ainda estava adaptando-se à ideia de que sua mãe agora era uma mulher independente e forte. Alguém que tinha um futuro próprio. Mas Maria sabia que o amor entre eles nunca mudaria. E ela estava dando a eles o espaço necessário para crescerem e entenderem a nova dinâmica da família. E então, em uma manhã ensolarada, Maria recebeu um e-mail de uma galeria local de arte que ela havia contatado anteriormente. Eles haviam gostado de suas obras e queriam marcar uma reunião para discutir a possibilidade de uma exposição. Ela sentiu uma onda de emoção ao ler as palavras. Era um sonho se tornando realidade. Maria sorriu para si mesma, sentindo a sensação de estar no caminho certo. Ela se preparou para a reunião com a galeria e, quando chegou lá, foi recebida com um entusiasmo que a fez sentir-se ainda mais confiante. A conversa foi produtiva. E logo ela teve uma data marcada para sua primeira exposição. Era um marco significativo para ela. Não apenas como artista, mas como mulher que havia redescoberto seu poder interior. Ela estava construindo sua vida com suas próprias mãos.
E agora o mundo estava começando a reconhecer isso. Os meses seguintes foram de adaptação e realização. A exposição foi um sucesso. E Maria começou a receber mais convites para mostrar suas obras em outras galerias. Ela também começou a dar aulas de arte para jovens, compartilhando sua paixão e experiência com aqueles que estavam começando a explorar o mundo da pintura. Cada nova experiência a fazia sentir-se mais completa, mais realizada. Maria sabia que o caminho à frente ainda seria repleto de desafios. Mas agora ela sabia que era capaz de enfrentá-los. Ela havia se reconstruído. Não porque queria agradar aos outros ou porque esperava uma recompensa, mas porque havia aprendido a se valorizar e a priorizar sua própria felicidade. A separação, embora dolorosa, havia sido o ponto de virada que ela precisava. Ela havia se libertado de suas próprias limitações e agora vivia a vida com mais coragem, mais autenticidade e mais paixão. O recomeço não era apenas uma nova fase, era um renascimento. E Maria sabia que, independentemente do que o futuro lhe reservasse, ela estava pronta para vivê-lo plenamente, com gratidão e alegria. Maria estava no auge de uma nova fase de sua vida. A exposição de suas obras foi um sucesso. E ela sentia a sensação única de ter finalmente dado o primeiro passo para o futuro que sempre desejou. Cada nova tela que ela pintava parecia um reflexo de sua evolução pessoal. Ela estava, sem dúvida, mais forte e mais determinada do que nunca. Mas, mesmo no auge dessa realização, Maria sabia que o caminho para o autoconhecimento e a felicidade duradoura nunca seria simples. A vida, sempre imprevisível, continuava a testar sua resiliência. Um dia, enquanto estava no estúdio, trabalhando em uma nova obra para uma galeria que a havia convidado para uma nova exposição, ela recebeu uma mensagem inesperada. Era de um número desconhecido. Maria hesitou por um momento antes de abrir. Oi, Maria. Aqui é o André, o ex-colega de trabalho da empresa de design onde você trabalhou anos atrás. Eu vi que sua exposição foi um grande sucesso. E fiquei muito feliz por você. Gostaria de saber se a gente pode conversar sobre um novo projeto que estou criando. Acho que poderia ser uma oportunidade interessante para você. Maria sorriu ao ver o nome de André. Ele foi um colega muito gentil e sempre teve um grande respeito pelo trabalho dela. Eles se conheceram durante seus primeiros anos de trabalho, mas nunca tinham mantido contato depois que ela se afastou do ramo do design. Ela achou a proposta intrigante, mas também sentiu uma leve ansiedade. A ideia de abrir espaço para novas parcerias profissionais a fazia pensar se estava pronta para dar esse tipo de passo. Ela passou alguns dias refletindo sobre o convite e o significado dessa nova oportunidade. Maria sabia que estava em um ponto de sua vida onde o medo e a dúvida eram emoções que ela precisava superar. Depois de um tempo, ela decidiu que deveria se dar a chance de explorar novas possibilidades. Ela respondeu à mensagem de André com entusiasmo, marcando um encontro para discutir o projeto. No dia marcado, Maria se encontrou com ele em um café tranquilo da cidade. Quando ela o viu, um sorriso se formou em seu rosto. André estava como sempre, com um jeito calmo e simpático. E logo começou a falar sobre o projeto. Maria, tenho trabalhado em um projeto de design para uma nova linha de móveis e acessórios. Sei que você sempre teve um olhar criativo e sensível para o design. E pensei que seria ótimo poder contar com sua ajuda. Não se trata apenas de um trabalho criativo, mas de algo que pode ser transformador para as pessoas. Estamos buscando um conceito que combine arte e funcionalidade de uma maneira única, explicou ele, com um brilho nos olhos. Maria ouviu atentamente, sentindo uma empolgação crescente. A ideia de trabalhar com design novamente, agora com toda a experiência e sabedoria que ela adquirira, parecia algo perfeito. Ela sabia que esse novo projeto poderia ser a chance de unir sua paixão pela arte com algo concreto que poderia impactar mais pessoas. Eu adoraria participar desse projeto, André, respondeu Maria com um sorriso genuíno.
A ideia de criar algo funcional e ao mesmo tempo artístico me empolga muito. Eu acho que é o tipo de trabalho que combina muito com o que estou buscando agora. Vamos discutir os detalhes? André sorriu, visivelmente aliviado. Eles começaram a discutir as possibilidades para o projeto, trocando ideias sobre como poderiam trabalhar juntos para criar algo inovador. Maria se sentiu revigorada, como se estivesse voltando a um lugar que sempre fez parte de sua alma, mas que ela havia deixado para trás durante tanto tempo. A combinação de arte e design parecia a chave para sua evolução profissional. Nos dias seguintes, Maria se dedicou a esse novo projeto com a mesma paixão e energia que dedicava à sua arte. Ela foi incorporando suas novas habilidades, agora como artista e também como criadora de algo tangível, que poderia ser usado no cotidiano das pessoas. Esse trabalho, mais do que qualquer outro, representava a fusão de seus dois mundos: a arte e a funcionalidade, a expressão pessoal e a contribuição para o bem-estar coletivo. Enquanto Maria se envolvia cada vez mais nesse novo desafio, ela também começou a perceber que, talvez, a vida estivesse convidando para novas formas de se conectar com os outros. Ela ainda sentia que o mais importante era manter sua independência e não abrir mão da sua própria felicidade. Mas estava começando a se perguntar se seria possível permitir que alguém entrasse em sua vida de uma maneira mais significativa. André, com sua natureza tranquila e seu respeito pelas escolhas de Maria, parecia ser uma pessoa que compreendia a importância de espaço e liberdade em um relacionamento. O profissionalismo deles no projeto foi crescendo, mas também uma amizade genuína começou a se formar. As conversas sobre design se tornaram mais fluidas. E, ocasionalmente, ela o pegava sorrindo em sua direção, como se estivesse interessado em algo mais do que apenas o trabalho. Maria sentia o mesmo. Mas, por algum motivo, ainda não estava pronta para explorar esses sentimentos. Por mais que a ideia de seguir em frente com algo novo fosse atraente, ela sabia que precisava de tempo. Ela havia aprendido que o autoconhecimento e o amor próprio eram fundamentais, e que só depois de verdadeiramente se amar e se compreender é que poderia considerar a ideia de um relacionamento. Maria se sentia pronta para encarar o que quer que a vida estivesse preparando para ela, mas sabia que o mais importante era manter seu equilíbrio. Ela não queria depender de ninguém para ser feliz, mas estava aprendendo a se abrir para as possibilidades que surgissem. Quando, finalmente, o projeto foi concluído, o lançamento foi um sucesso. As peças criadas por Maria e André foram bem recebidas, e ela percebeu, mais uma vez, como era gratificante ver sua arte sendo apreciada por outras pessoas. Essa experiência a fez ver como suas habilidades poderiam impactar o mundo de uma forma muito maior do que ela imaginava. O futuro de Maria estava, finalmente, nas suas próprias mãos. E ela sabia que, mesmo com os novos encontros e desafios que poderiam surgir, ela estava pronta para viver sem arrependimentos, abraçando o que fosse bom e deixando para trás o que não mais a servia. O tempo passou e Maria continuava a colher os frutos de suas escolhas. O trabalho com André foi um marco não só em sua carreira, mas também em sua jornada pessoal. Ela descobriu uma nova forma de expressar sua arte e, ao mesmo tempo, de impactar as pessoas de uma maneira mais prática, através de design funcional e bonito. Cada projeto era uma oportunidade de se redescobrir e também de ajudar outros a ver o mundo de uma forma diferente. Mas, além disso, Maria estava vivenciando algo que jamais imaginou. Uma sensação de paz profunda que preenchia cada parte de sua vida. Ela sentia que, finalmente, as peças que faltavam em seu quebra-cabeça estavam se encaixando. Sua independência, sua arte, seu papel como mãe. Tudo parecia estar em equilíbrio. Ela passou a dedicar mais tempo aos filhos. Lucas e Beatriz estavam crescendo rapidamente. E Maria sentia que, embora a dinâmica familiar tivesse mudado com a separação, o amor e a conexão entre eles se tornaram ainda mais fortes.
Ela não mais se preocupava com as mudanças na estrutura familiar, ela sabia que, no fim das contas, o que importava era o afeto que compartilhavam. Ela começava a ver, de forma clara, que cada ciclo em sua vida trouxe um aprendizado essencial para o seu crescimento. Certa tarde, enquanto ela e os filhos estavam no parque, Lucas, já mais velho, a observou com um olhar atento, como se estivesse prestes a fazer uma pergunta importante. Ele estava crescendo e, com isso, suas dúvidas sobre o futuro também surgiam. Mãe, você acha que algum dia vai se casar de novo? Tipo, depois de tudo o que aconteceu com o papai? Maria olhou com suavidade. A pergunta não a pegou de surpresa, pois sabia que, com o tempo, eles também precisariam compreender o futuro dela. Ela sorriu e o abraçou. Sua voz serena e cheia de amor. Eu não sei, Lucas. O que sei é que, por enquanto, estou muito bem assim. Eu aprendi a me amar, a me cuidar, a ser feliz com o que tenho. A vida é cheia de mudanças. Mas eu não preciso de mais nada além de ser eu mesma para ser feliz. E isso, meu querido, é o que mais importa. Lucas ficou em silêncio por um momento, como se estivesse absorvendo as palavras de sua mãe. Ela podia ver que, em sua juventude, ele já estava começando a entender o verdadeiro significado do amor. Beatriz, que ouvirá a conversa enquanto brincava com seus brinquedos, se aproximou de Maria e a abraçou com força. Eu acho que você vai ser feliz de qualquer jeito. Mãe, você é a pessoa mais forte que eu conheço. As palavras da filha tocaram profundamente Maria. Ela sorriu, sentindo uma gratidão imensa por tudo o que conquistara. Seu coração estava pleno, pois ela sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, ela já tinha tudo o que precisava: amor, força e a capacidade de se reerguer, sempre que fosse necessário. Meses se passaram e, com o tempo, Maria começou a sentir que as mudanças que ocorreram em sua vida não eram apenas parte de uma fase difícil, mas um novo capítulo repleto de possibilidades. Seu trabalho com a galeria de arte continuava a prosperar, e suas obras estavam sendo vendidas em diversos lugares, trazendo mais reconhecimento e novas oportunidades. Mas, além disso, ela sentia que estava mais conectada com o mundo, mais disposta a aproveitar cada experiência. Ela também continuava seu projeto com André, que se consolidou como uma parceria profissional sólida e respeitável. Com o tempo, a amizade deles foi amadurecendo, mas nunca ultrapassou os limites do respeito e da compreensão. André respeitava profundamente o espaço de Maria, assim como ela respeitava o dele. Embora houvesse uma leve tensão, uma química sutil entre eles, Maria sabia que não estava pronta para dar aquele passo. E, por agora, ela estava bem assim. A amizade e o respeito eram suficientes. No entanto, a vida, como sempre, reservava surpresas. Um dia, enquanto Maria se preparava para uma nova exposição de suas obras, ela recebeu uma carta. Era de Eduardo. Ele a havia procurado por carta porque sabia que Maria nunca aceitaria conversar pessoalmente com ele novamente. Ao abrir a carta, Maria sentiu um turbilhão de emoções. Não era um pedido de reconciliação, mas sim uma carta de agradecimento e despedida. Eduardo havia, finalmente, reconhecido os erros que cometeu e queria que Maria soubesse que, de alguma forma, ele sempre a respeitou. Mesmo depois de tudo, ele escreveu que estava tomando as rédeas de sua própria vida, buscando se reconectar com o verdadeiro propósito dele, e que desejava a Maria e aos filhos a felicidade que ela merecia. Maria segurou a carta por alguns minutos, pensando no que estava lendo. Ela nunca imaginou que chegaria a ouvir palavras como aquelas de Eduardo.
E, embora houvesse uma parte dela que ainda sentisse tristeza e raiva pelo que ele fizera, ela sabia que, naquele momento, não havia mais espaço para ressentimentos. Ela o perdoara. Há muito tempo. Não porque ele merecesse, mas porque ela queria se libertar da dor. Ela sabia que a cura não vinha de esperar desculpas, mas de deixar ir o que já não servia. Ela colocou a carta de lado e, naquele momento, sentiu uma sensação de completa paz. O perdão não significava voltar atrás, mas permitir-se ser livre de algo que já não existia. Eduardo seguiria seu caminho. E ela seguiria o dela. E, embora ele tivesse sido parte de sua história, agora ela estava escrevendo a sua própria narrativa. Sem mais amarras. Naquele dia, Maria olhou para o horizonte, sabendo que o futuro ainda tinha muitos caminhos a oferecer. Ela estava pronta para vivê-los, com toda a paz e serenidade que havia conquistado. E com a certeza de que, a partir daquele momento, ela viveria a sua vida da maneira mais autêntica possível. Sem medo. Sem arrependimentos. Apenas com gratidão por tudo o que passou e por tudo o que ainda estava por vir.